Gente, tem chegado tantas perguntas, eu separei algumas mais interessantes, que têm sido até recorrentes, para a gente falar nesse vídeo aqui. Então continua assistindo que eu esclareço tudo para vocês. Então vamos lá. Tem uma seguidora que perguntou para mim, pediu orientações sobre quais tratamentos podem e não podem ser realizados na amamentação. Aí teve uma outra que perguntou sobre a gestação, então eu vou juntar tudo isso agora. Durante a gestação, gente, a gente não faz praticamente nada. Em gestante, a gente tem muito cuidado. Então, com relação ao corpo, né, uma drenagem linfática, massagens, técnicas manuais, a gente não vai conseguir colocar nenhum tipo de equipamento durante a gestação para o tratamento corporal. Para a face, a gente consegue fazer limpeza de pele, as máscaras e fazer uns peelings super leves e superficiais para tratar acne, que muitas vezes acontece no primeiro trimestre, para tratamento das manchas que já começam durante a gestação e às vezes pioram, né, após o parto. Então, gestantes a gente não consegue fazer tanta coisa. Mas no período pós-parto da lactação, já tem muitos procedimentos que podem ser realizados. É uma fase que a mulher já se sente com uma autoestima baixa, as roupas não servem, a amamentação muda o formato, o tamanho da mama, aparecem as estrias. Então, quando elas estão muito largas e vermelhas no início, é a fase melhor para se tratar. Então a gente consegue sim realizar tratamento de estrias, a gente já consegue tratar celulite, melhorar a drenagem linfática e, por que não, usar a nossa nova tecnologia, que é o campo eletromagnético, para fortalecer a musculatura, para que a musculatura do abdômen volte, né, ao formato, a diástase, que é o afastamento entre os músculos, que isso se recupere o mais rápido possível. Quanto antes, melhor, né? A autoestima é tudo em todas as fases da vida. Uma outra paciente me perguntou, ainda sobre o corpo, justamente sobre o tratamento de estria, sem contar amamentação, gestação. O que se pode fazer? A gente tem pacientes, homens, mulheres, adolescentes, de todas as idades. A fase melhor de se tratar é a fase da estria vermelha, quando ela ainda é inicial, se consegue resultados fantásticos, praticamente desaparecimento de grande parte delas. Isso ocorre quando a gente trata a estria logo que ela aparece. Então eu tive várias meninas que colocaram prótese de silicone e logo após as estrias apareceram. Então elas viram exatamente o dia que a estria começou, e até porque estavam observando o pós-operatório e acompanhando essa evolução, né, da cirurgia. Nesses casos a gente faz a nossa radiofrequência microagulhada, então são microagulhas de ouro que vão fazer perfurações bem pequenas. Logo após a gente pode colocar medicamentos, a gente tem usado os skin savers, que são medicamentos estéreis que vão penetrar esses microcanais que as agulhas de ouro promovem, associados ao laser, aos peelings. A gente pode inclusive associar o nosso Starwalker Fotona para essa fase de muito vermelho, para ajudar a captar essa energia e tratar da melhor forma possível. O número de sessões é bastante variável, então a gente vai acompanhando, né? Mas normalmente é um número razoável de sessões, não tem muito milagre, não tem nada muito rápido para isso. É super importante a gente associar o silício orgânico para tomar, o colágeno e ter uma dieta bem adequada. Então, mais uma vez, a nossa equipe com nutricionista, com nutrólogo, nos ajuda bastante. Então, de corpo, acredito que são essas as perguntas. No rosto, teve uma paciente que a gente fala muito de tratamento de pescoço, de platismo, mas teve uma seguidora que abordou o assunto sobre lifting de Nefertiti. Então, a gente nunca falou sobre esse nome, achei super interessante que ela lembrou disso. Então, Nefertiti é quando a gente trata com toxina botulínica alguns pontos onde a contração do músculo do pescoço puxando o terço inferior do rosto para baixo. Então, nada mais é do que você definir contorno, você diminuir essa queda do rosto com toxina botulínica. Então, se chama lifting de Nefertiti ou tratamento pescoço de Nefertiti. Com relação às olheiras, também tem muita confusão para tratamento de olheira. As pessoas vêm me procurar para preencher quando elas tinham indicação de laser e vice-versa.
Então nós temos alguns tipos, algumas causas para termos olheira. Uma delas é em pacientes míopes ou simplesmente por um hábito, que contraem com muita força essa região aqui, ó, tem esse músculo muito forte. Então, com esse músculo extremamente contraído, há a formação de mais uma sombra. Então, a gente precisa relaxar um pouquinho esse músculo com uma dose mínima de toxina botulínica. Outra causa para a gente ter olheira é a depressão. Então, quando está muito fundo, faltando tecido, a gente precisa preencher. E na grande maioria dos casos, preencher apenas a região da olheira não basta. A gente precisa suspender a bochecha junto para que o resultado seja harmônico e que ele dure bastante. Tem a terceira causa, que é a que se repara mais, né, que é a cor. Então tem a olheira mais escura, mais pigmentada mesmo, e tem a olheira mais avermelhada. Para isso a gente usa o nosso laser Starwalker Photona, que vai tratar o pigmento e também vai estimular colágeno. Então a gente tratando o músculo, repondo as faltas com ácido hialurônico e tratando a superfície da pele, a cor, a gente consegue um resultado satisfatório e global, né? Tem mais uma dúvida sobre rosto, e agora chegando o verão ele é bem pertinente, quando elas perguntam se sempre tem que suspender todo o tratamento dermatológico a partir do início do verão, né? Justamente o contrário, a gente não deve parar, porque no verão, se você tem mais tendência a manchar, no verão você vai perder mais colágeno, você não deve suspender. O que a gente precisa em alguns casos é trocar alguns medicamentos. Então, os medicamentos fotossensíveis que vão gerar uma sensibilidade na exposição solar, a gente deve trocar por outros, mas não abandonar completamente. Muito pelo contrário, até intensificar, usando filtros solares mais potentes, usando clareadores de manhã e de noite, mas que não sejam fotossensíveis, mais uma vez, e com medicações via oral. Os antioxidantes nos ajudam muito no combate aos efeitos ruins do sol. A última dúvida com relação ao sol, né? É até um meme no Instagram, o dermatologista recebendo o paciente falando que ele só não toma sol no rosto. Gente, isso não existe. Se você acha que cobrindo o seu rosto assim e tomando sol, banho de sol, se expondo bastante, você está poupando o dano solar, é um grande engano. Primeiro, que o câncer de pele não acontece só no rosto, né? Então você vai estar expondo ao risco de você desenvolver vários tipos de câncer de pele. E outra, muitos dos efeitos do sol são sistêmicos, então você expõe a pele aqui, mas os processos inflamatórios vão através do seu corpo. Então se você tem rosácea, se você tem melasma, se você tem lúpus ou outras doenças fotossensíveis, não adianta você cobrir só seu rosto. Essas foram as perguntas das últimas semanas.